Olá, amigos, voltamos, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, que seja, né? Tudo de bom para vocês aí. Estamos voltando com a aula de primeiros socorros, aula fundamental, né? A prevenção aí de acidentes e caso tendo acidente a gente sabe como lidar com a vítima, socorrer nosso colega de trabalho aí, ou você sendo a vítima vão te socorrer, né? É importante não perder a vida, certo? Hoje, na aula passada, falamos alguma coisa sobre desmaio, né? Falamos em relação à falta de oxigênio, não é isso? Hipóxia, né? Fiz uma comparação que muitas vezes a pessoa, em espaço confinado, ela sofre uma queimadura, ela sobrevive, e ela dentro do espaço confinado, sem oxigênio, fica ali por mais de 5 minutos, ela sofre óbito. Quer dizer, nem tudo aquilo que aparenta é. Muitas vezes você vê um risco de explosão, de queimadura, é um acidente, mas às vezes não tão letal como o espaço confinado ali, tranquilo, sossegado, sem ventilação, a pessoa pega e entra, desmaia, fica com hipóxia, falta de ar, passou 5, 10 minutos, óbito. Entendeu? Então, nem tudo que aparenta é. Não confie nisso. Falamos sobre ressuscitação cardíaca, né, vendo a pulsação da pressão do coração, fazendo massagem, ou respiratória, respiração boca a boca, certo? A aula de hoje vamos avançar falando de contusões. Bom, vou falar de contusões, luxação também, luxações, tá? Então vamos lá, contusões. Contusões são pancadas provocadas sem a presença de ferimento aberto. Geralmente é aquela pancada que fica uma mancha roxa, tá? Não há rompimento de pele, né? Não há solução de continuidade entre a pele, enfim, não há desconfiguração nenhuma do seu corpo, apenas é aquela pancada que toma que fica aquele arroxeamento e muita dor, tá? Diferente da luxação, que a luxação é uma torção, tá? Também não há desconfiguração, desligamento, nada, mas é uma torção muito dolorosa também, certo? Bom, e só ocorre derramamento de sangue no tecido subcutâneo ou em camadas mais profundas. Bom, justamente essa parte roxa aqui que fica é justamente a descontinuidade ou algum pequeno vazamento de sangue que fica, tá? Pode acontecer. Quando há apenas o acometimento superficial, o acidentado apresenta somente dor e inchação, edema, na área afetada. Quando há sufusão hemorrágica de pequeno porte, o local de uma coloração preta ou azulada chamamos de contusão de esquimose. Equimose. O que é uma equimose? Tá? É quando há uma pequena hemorragia, né? Mas ela é muito pouca, e fica aquela mancha azulada preta, aquela mancha roxa enorme. Tá? Isso também é uma característica da pancada, da contusão. Quando vasos maiores são lesados, né? O sangramento produz uma coloração visível sobre a pele, ocorre hematoma, formado pelo sangue extravasado. O hematoma já é um vazamento interno de sangue um pouco maior, certo? Isso é causado por uma contusão. Vamos lá, e a luxação, ela é uma torção, certo? Quando você desce de uma escada de mau jeito, né, e pisa sobre aquilo e fica inchado, é uma luxação, certo? E também temos as amputações, tá? E os traumas, né? No caso, as fraturas. Vamos ver então, que são coisas mais sérias que podem ocorrer no espaço confinado, que são as amputações, tá? Traumáticas, as fraturas, tá? E as queimaduras. Tá? Antes de falar de amputação, o que vem a ser uma amputação? É a separação de um membro do outro, tá? De uma estrutura protuberante do corpo. Pode ser causada por objeto cortante, esmagamento ou forças de tração. Por exemplo, o que é uma amputação? É quando você perde aquela parte do corpo. Quer ver um exemplo muito ridículo que aconteceu numa empresa uma vez? O rapaz ele perdeu a mão. Ele perdeu a mão. Era um processador. Tá? Era um processador, uma fábrica de produzir rapadura, cana. O que acontece? Eu não sei se ele se distraiu, ele tentou desobstruir e a mão dele foi, né? Ficou de um lado só um pedaço da mão e a outra ficou. Isso é uma amputação traumática, tá? Não se estava usando luva, né? Enfim,
E nunca não se desligou de forma correta o equipamento, a máquina, de forma correta, plena e segura, tudo isso. Então, a gente sabe que é obrigação do empresário, né, do empregador, oferecer EPI, equipamentos, maquinários novos, com qualidade, mas também tem colegas que pagam para sofrer o acidente, parece até que gosta. Porque quantas vezes, eu como técnico já falei, filhão, bota lá a luva, aí fica de graça, aí bota a luva, mas bota com a mão toda suja para estragar o EPI. Aí tem que dizer para ele que existe, né, água e sabão. Tem muito cara enjoado assim. Aí o cara tá lidando lá com esmeril, né, que não solta fuligem. Filhão, bota o óculos de proteção, meu lindo. Aí o cara bota, mas com aquela cara feia, quer botar um óculos de sol para me zoar. Tem muita coisa. Tô falando que é coisa séria. Né? O cara vai trabalhar com espaço confinado, cheio de fiação, pode soltar um filhão, bota um capacete, filhão, o cara quer botar um boné para fazer gracinha. Então tem muita coisa. Então quer dizer, é fundamental o trabalhador colaborar, usar o EPI e fazer a parte dele, né? Você é empregado, você é funcionário, você não é criança. E espaço confinado, meu filho, não é uma creche, tá? Porque a consequência é o preço caro que se paga. Então vamos lá, tá? Então amputações traumáticas, né? A separação de dois membros do corpo, tá? Causado por esmagamento ou forças de tração. Seu tratamento inicial deve ser rápido pela gravidade da lesão, que pode causar a morte por hemorragia e pela sensibilidade de reimplante do membro amputado. Então, às vezes, essa separação, quando não há esse esmagamento total do membro, tem como correr, né, para reimplantar. E quando é esmagado tudo, né, vira uma perfeita carne moída, aí já era. Aí, meu filho, amputou, sabe que vai ficar sem, vai ter que botar lá prótese, e é esse o risco que se corre, né, muitas vezes, tá? O controle da hemorragia é crucial na primeira fase do atendimento dos primeiros socorros. Então, você viu alguém que está com amputação, primeira coisa, conter aquela hemorragia, tá? Para ele não perder sangue. O membro amputado deve ser preservado sempre que possível, porém a maior prioridade é a manutenção da vida. Claro que você vai pegar aquele membro amputado, vai colocar no lugar, né, totalmente limpo, né, conservar ele, né, principalmente com gelo, para quê? Para mantê-lo, mas sempre se preocupando com a vítima. Por quê? Porque ela está perdendo sangue. Se for uma perna, um braço, ela vai perder sangue. Então você tem que conter essa hemorragia. Não adianta preservar o membro e a vítima morrer, entrar em óbito. Aí não funciona. São 3 os tipos de amputação. Amputação completa ou total. O segmento é totalmente separado do corpo. É aquilo. Arrancou o braço todo, a mão, todo o pé, toda a perna toda. Tá? Amputação parcial. O segmento fica 50% ligado e 50% desligado. Aquela coisa que fica assim, pendurada, mole. Né? Desenluvamento. Quando a pele e o tecido adiposo são arrancados sem lesão de tecido subjacente. Então, olha só, o que pode acontecer? Tá, o desenluvamento. Quando a pele e o tecido adiposo são arrancados sem lesão do tecido subjacente. O que acontece? É arrancado parte disso aqui, mas não chega a ser o membro todo, tá? É o desenluvamento. Mas são tipos de amputação. Primeiros socorros. Abrir as vias aéreas e prestar assistência ventilatória, caso necessário. Deixar a vítima tranquilizada respirando. Controlar a hemorragia. Prever, tratar o estado de choque, porque é certo. Se deu hemorragia, não tratar, ela vai entrar em estado de choque. Cuidados com o segmento amputado. Limpeza em solução salina. Sem imersão em líquidos. Nada de botar em salmoura, pelo amor de Deus. A parte que foi amputada, pelo amor de Deus, tá? Não colocar, tá? Olha só, cuidados com limpeza com
solução salina, limpeza, não energia em líquido, como se fosse de molho, como se fosse palmito em conserva. Pelo amor de Deus, não faça isso, tá? Envolver com gás estéril, seca e compressa limpa. Cobrir a área ferida com compressa úmida em solução salina. Então, por que salina? Porque o sal ele preserva, né? Por que que um exemplo grosseiro que eu vou dar, meu amigo, mas você vai me entender, tá? Por que que a carne seca não precisa ir para a geladeira? Porque o sal conserva, entendeu? O sal conserva. Então, aqueles salgados, né, pedaços, né, de suínos, né, de salgados não vai para a geladeira, porque o sal conserva. Então, solução salina, umedecida com sal, não vai deixar dar necrose naquele órgão amputado, né? Então, vai proteger o membro amputado em 2 sacos plásticos com solução salina. Colocar o saco plástico em recipiente de isopor com gelo e água gelada. Aí sim, você vai pegar o órgãozinho amputado, você tem que ter muito estômago para isso, tá? Não é brincadeira. Vai passar uma solução salina umedecida, vai colocar no saco plástico, vai colocar no recipiente com água e gelo. Porque o sal preserva, mas a baixa temperatura também. Mas por que, Douglas, não colocar direto na água com sal e salmoura? Tá? Porque isso aí pode danificar a estrutura. Então, você tem que colocar o sal, coloca no saco e aí sim, com a solução gelada, fica ali preservado. Colocar um saco plástico em recipiente de isopor com gelo e água, ou água gelada. Então, pegou o órgão amputado, colocou, passou a solução com sal, botou no saco, fechou, lacrou, botou no recipiente com gelo, fechou, vai estar preservado, tá? E a pessoa tem grandes chances de não perder, de como reimplantar esse órgão. Jamais colocar a extremidade em contato direto com o gelo. Mas por que, Douglas, que não tem que passar o sal, botar no saco, para depois botar no gelo? Porque se você botar essa extremidade direto com o gelo, você vai necrosar, queimar, o gelo queima. Você vai queimar esse contato todo, você vai perder, tá? Vai perder o órgão, o membro. Então, coloca o sal para proteger a extremidade do membro, bota no saco plástico aí, assim, bota no gelo, porque a temperatura vai preservar e o sal também vai preservar em conjunto sem haver a queima desse órgão. Tá certo? Vamos lá, continuando. Bom, lesão por objetos perfurantes, a pele e tecidos mais profundos ficam parcialmente exteriorizados. Proceda da seguinte maneira: expor a lesão. Então é o seguinte, você vai expor a lesão, vai ver a lesão, tá? Tudo certinho, legal. Só que é o seguinte, você, não houve a amputação que está completa. Houve sim, tá? Por exemplo, você está trabalhando numa máquina que ela perfura objetos, aí, pum, perfurou o punho. Ficou algo travado lá, ficou um ferro, alguma coisa travada lá. Beleza. Nunca removeu o objeto encravado. Por quê? Porque você vai provocar uma hemorragia, você vai retirar de um vaso, vai começar a jorrar sangue. Melhor coisa é deixar, tá? Até a equipe tá capacitada a chegar. Esterilizar o objeto com curativo apropriado. Você pode sim esterilizar, lavar o objeto, lavar a mão da pessoa com solução, com soro, tá? Fazer toda a higiene daquele local ali, mas nunca remover, porque você vai provocar uma hemorragia. Com curativo apropriado. Não tentar parar ou mobilizar o objeto. O excesso nos casos em que isto seja essencial para possibilitar o transporte. Bom, aí é o seguinte, você não tentar partir ou quebrar o objeto, né? Porque isso provoca dor na vítima. E segundo, essa questão de ficar manuseando, isso aí acaba dando o quê? Espaços, arestas para ver hemorragia. Porque você acaba criando vazamento, né? Vazão, e acaba provocando a hemorragia, mesmo com o objeto estando ali. Em último caso, a equipe tá, de resgate vai avaliar isso, não você. Sua obrigação é fazer curativo, manter os procedimentos de higiene, certo? Queimaduras. Vamos lá.
Queimaduras são lesões provocadas pela temperatura, geralmente calor, que podem atingir graves proporções de perigo com a vida ou parte da integridade da pessoa, dependendo da sua localização, extensão e grau. Bom, localização, né, dependendo da localização é mais problemático, como face, né, a gente sabe que é muito pior essa questão da queimadura. A extensão, se é o corpo todo ou não, o tipo de queimadura que foi oferecido, se foi explosão por produto químico, se foi através de eletricidade, aí vai ter que analisar. Existe a queimadura de primeiro grau, de segundo e de terceiro grau, certo? Geralmente a queimadura por acidentado, ela é um sinônimo muito grande de sofrimento, de mazela, tá? Mas a queimadura, ela é letal, mas ela é menos letal do que uma hipóxia no espaço confinado. Ô Douglas, como é que é isso? Você pode entrar no espaço confinado e ter até uma explosão, sofrer uma queimadura. Como vimos aquele vídeo, né, que o rapaz estava fazendo um trabalho com solda, né, e estava lá fazendo, não houve o monitoramento do espaço confinado, houve alguma fuligem de gás e explodiu. Tá, mas ele sobreviveu, ficou bem queimadinho, né, mas sobreviveu. E vimos o outro vídeo, né, que o funcionário, sem fazer as medidas, né, de gases, conta do oxigênio, ele entrou direto no espaço confinado como fosse o verdadeiro Superman, um cara, o super-herói da parada, né? Chegou, não ficou 5 minutos, saiu em óbito. O que aconteceu? Dependendo da queimadura, o nosso organismo até suporta. Mas a falta de oxigênio passou de 3 minutos, o cérebro não tendo oxigênio, é morte cerebral, meu amigo. Então, a falta de oxigênio ela é muito mais letal do que uma explosão e uma queimadura. Só para você ter ideia o que é espaço confinado e o risco que ele oferece à tua vida. Entendeu? Ah, não, mas poxa, falta de ar, desmaio. Não ocorre só desmaio, não. O desmaio é o primeiro sintoma da falta de oxigênio. Passou de 3, 4 minutos, é óbito. E uma explosão, uma queimadura, até um choque elétrico, ele pode muitas vezes sobreviver. É só para você fazer a ligação do que o espaço confinado te oferece. Tá? Para vocês, meus amigos, ficarem mais atenados. Queimaduras são... então tá. O efeito inicial e local. Comum em todas as queimaduras é a desnaturação de proteínas, com consequente lesão ou morte celular. Então é o seguinte, o que é desnaturação de proteína? A pele ela vai perdendo proteína e líquido, ela vai ressecando. E com isso, seu organismo também perde líquido. A gente sofre uma desidratação muito grande. Quando sofremos choque, queimadura, a gente perde muito líquido com isso. Por esse motivo, elas têm o potencial de desfigurar, causar incapacitações temporárias ou permanentes, ou mesmo a morte, dependendo do grau da queimadura, sim. Primeiros socorros em queimaduras térmicas. Bom, tem outros tipos de queimadura, mas para a gente vale a térmica. Por que térmica? Porque a gente está em espaço confinado. Então são essas temperaturas, essas queimaduras que são relevantes ao nosso trabalho, tá? Que é queimadura provocada por, em um espaço confinado por choque, por explosão, né? Por variação de gases, tudo isso já estamos carecas de saber, já somos professores já em saber esses riscos, ok? Bom, esses tipos de queimaduras são causadas pela condução de calor através de líquidos, sólidos, gases quentes e de calor de chamas. Olha só, então a queimadura ela pode ser causada por gases, né, explosão, né, por líquidos, depende, né? Então, sólidos, enfim, por várias origens, tá? Podem ser extremamente dolorosa e nos casos de queimaduras de segundo grau, profundas ou terceiro grau, em que a profundidade da lesão tenha destruído terminais nervosos da pele. A dor aguda é substituída pela insensibilidade. Bom, tem uma coisa para falar para vocês. A queimadura de primeiro grau, ela é muito dolorosa. A de segundo grau também. Por quê? Porque a queimadura ela atingiu a primeira e a segunda camada da pele. Quando a queimadura de terceiro grau ela atinge os sensoriais nervosos, você não sente mais dor nenhuma. A queimadura de terceiro grau você já não sente mais dor. Por quê? Já foi destruído toda a tua capacidade nervosa sensorial de sentir dor.
para você ver a profusão dessa queimadura. Não é brinquedo, não. A dor e a ansiedade podem evoluir para síncope. Tá? Nas queimaduras térmicas extensas ou profundas, é frequente sobrevir o estado de choque causado pela dor ou pela perda de líquido após algumas horas. Então, é o que eu estou te falando. Embora seja algo assim drasticamente medonho, feio, mas o que acontece? É frequente ter sobrevida, tá? E vencer o estado de choque, tá? Mesmo causado pela dor, pela perda de líquido, por algumas horas, tá? Então, dependendo, você pode sobreviver por uma queimadura. Já por falta de oxigênio em espaço confinado sem ventilação, não. 3 minutos a mais, óbito. Em consequência disso, devem ser tomadas medidas necessárias para a prevenção. Nas queimaduras identificadas como sendo de primeiro grau, deve-se limitar a lavar com água corrente, na temperatura ambiente, no máximo de 1 minuto. Sofreu queimadura de primeiro grau, meu amigo, está consciente? Você vai lavar, tá? Com água corrente, temperatura ambiente, temperatura normal, aquela temperatura da água da bica mesmo, tá? 1 minuto, pronto, para tirar resíduo, para não ter perigo de infecção, certo? Este tempo é necessário para o resfriamento do local e para interromper a atuação de agente causador de lesão, aliviador, e evitar o aprofundamento da queimadura. Então, você lavou por 1 minuto, a queimadura de primeiro grau, você lavou em água corrente por 1 minuto, pronto, vai aliviar a dor, vai tirar qualquer agente patogênico, vai fazer um bom esfriamento. E só isso, mais nada, tá? Resfriamento prolongado, passou de 1 minuto, você já provoca o quê? Hipotermia. Você abaixa muito a temperatura do acidentado. Por quê? Ele está sem proteção, sem pele. Aí você vai querer cobrir um santo e descobrir o outro, porque você vai salvar da queimadura e vai matar ele de hipotermia, tá? Não aplicar gelo, eu estou falando que devido a essas crendices, tá? Essas bobagens. Nunca colocar gelo no local em queimadura, porque você pode causar uma vasoconstrição, que é o que? A diminuição da circulação sanguínea. Você pode matar ele, aí você pode levar ele a choque. Porque a temperatura, porque a circulação, a pressão arterial dele vai cair tanto com gelo que ele vai sofrer choque por falta de pressão arterial, tá? Nunca colocar gelo, é apenas água corrente por 1 minuto, ponto. Se o acidentado sentir sede na queimadura de primeiro grau, tá? E consciente, deve-lhe ser dado toda a água que desejar beber, mas você não vai dar uma caixa d'água para o cara beber de uma vez só, não. Calma. Você vai fazer o quê? Você vai dando água de forma, tá, pausada, tá? Você vai dando água para ele, tá? Que ele quiser beber, porém lentamente. Meio copo. Toma mais meio copo, tá? E se você quiser adicionar um pouquinho de sal, tá? Nessa água, né? Tipo fazer meio que um soro caseiro para hidratar, isso é muito bom. Tá? Se o acidentado estiver inconsciente, não dê água, porque você pode causar a morte. Por quê? Você pode fazer a falta de oxigênio, ele asfixia. Ele pode deixar com aquela água de respirar, ele está inconsciente e você vai matar ele por hipóxia. Em todos os casos de queimadura, mesmo as de primeiro grau, são convenientes ficar atento para a necessidade de manter o local lesado limpo e protegido de infecção. Então é sempre bom. Passou a água corrente de 1 minuto. Douglas, tem como assim, passar um pano úmido, limpo, para tirar? Sim, bacana, para evitar, tá, contaminação, inflamação, enfim, qualquer contaminação, né? As queimaduras de segundo grau requerem outros tipos de cuidado para primeiros socorros. Além do procedimento imediato de lavagem do local lesado, proteger o mesmo com compressa de gás ou pano limpo, umedecido ou papel alumínio, interessante. A de segundo grau, tá? Você vai ter que proteger, aí você não vai passar nada, você só vai apenas o quê? Porque a gente já chegou a uma profundidade muito grande da pele, então você vai proteger
ou com uma gaze muito limpa, umedecida, pano limpo, ou papel alumínio. Porque o papel alumínio ele mantém a temperatura do corpo, ele não gruda, não agarra. E ele também ele não transmite nenhum processo infeccioso à pele. Falou? Não furar as bolhas que venham a surgir no local. Tá? Por quê? Olha só, a bolha ela é um processo de defesa do organismo. Quando se cria uma bolha numa queimadura, aquilo ali são agentes de defesa para proteger aquela queimadura e a sua pele. Quando você fura, você está retirando a proteção e você está fazendo uma abertura para várias patogenias ali. Qualquer bactéria, bacilo, vírus, protozoário vai bater, vai ficar, porque a proteção você tirou, ficou a pele ali rasgada, aberta, entendeu? Então deixa bolhas. Não aplicar pomada, creme, unguento, manteiga, margarina, requeijão, pó de café, borra de café. Pelo amor de Deus, nada disso, tá? É só realmente para fazer higienização, se não houver bolha, tá? Se houver bolha, deixa a bolha lá, meu amigo, tá? Pano úmido, tá? Até a equipe especializada chegar. Especial menção deverá ser feita quanto a certos hábitos populares prejudiciais, como passar creme dental, pelo amor de Deus, gente, isso é brincadeira, manteiga, margarina, óleo de máquina, lubrificador de máquina, graxa de sapato. Meu amigo, pelo amor de Deus, para com isso. Você vai acabar fazendo, Deus o livre, vai acabar fazendo até um estrago na pele da vida, um tumor. Deus me perdoe falar isso. Você vai acabar você vai procurar fazer um estrago ali na pele. Então, não faça nada a não ser passar pano úmido, não inventa. É preciso ficar bem claro que não se pode usar qualquer espécie de medicamento tópico, pomada, nestes casos. Meus amigos, tá? Parte de queimadura é somente, no primeiro grau, água corrente 1 minuto, segundo e terceiro grau, pano umedecido limpo, acabou. Quem vai cuidar disso é a equipe de resgate, a equipe de emergência, são os médicos habilitados a isso, tá? Bom, não vou me estender mais não, porque tem muita coisa para falar, tá? A gente vai se ver então numa próxima aula. Eu sei que o assunto está ficando interessante, né? E parece brincadeira, não é? Porque isso que eu estou falando está me cercando dentro da realidade, tá? De espaço confinado, são coisas que podem acontecer, tá? A gente procura levar até de uma forma descontraída, mas né, tem que ter o foco da seriedade, porque não é brincadeira e temos que estar pronto por bom e por ruim. Temos que ter a alma, o espírito prevencionista, tá? Para não termos que lidar com primeiros socorros. Ah, Douglas, eu nunca quero na minha vida, em espaço confinado, lidar com primeiros socorros. Ótimo, eu também quero isso para mim e para vocês. Primeiro foco, cabeça, mentalidade, espírito, visão, prevencionista. Boas práticas de segurança do trabalho, que é o quê? Usar o EPI, usar ferramentas próprias, boas para isso, fazer uma avaliação preliminar de risco bacana, segura, observando aqueles famosos passar em branco, que não devem ser desprezados, ignorados, tá certo? A PET bonitinho em dia, supervisor, vigia. Meus amigos, só passa por primeiro socorro por acidente quem é negligente, quem quer, entendeu? Porque quem segue a risca, a norma, não passa por isso, certo? E se por acaso passar, vai saber lidar com os primeiros socorros, vai saber salvar a vítima, porque o importante é preservar a vida. Meus amigos, vamos ver numa próxima aula, a gente vai avançar com esse assunto. Aquele abraço, bom estudo, boa semana de estudo aí para vocês, até a próxima. Valeu!